Bom dia. Dando continuidade à aula de ontem, que era da competência 2 do Enem, e tinha dos itens da competência 2 que diz o seguinte: aplicar conceito de várias áreas do conhecimento para desenvolvimento do tema. Mas o que significa aplicar conceito das áreas do conhecimento? Retomando aí a competência 2, nós vamos ver que na competência 2 diz o seguinte: compreender a proposta da redação e aplicar conceito das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, aí quando você for, para você atender a competência 2, você tem que se preocupar com 3 itens. Quais são eles? Compreender a proposta da redação, que é o tema, compreender o que é que está pedindo. O outro é aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. E o último é desenvolver um tema dentro dos limites estruturais de um texto dissertativo argumentativo que é em prosa. Então, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você não vai conseguir os 200 pontos da redação do Enem na competência 2. Então, aí está explicando. É bastante comum a maioria dos candidatos ignorar a segunda parte do comando da competência 2, no certame do Enem. Aplicar conceito das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Esse comando é de extrema importância, pois o texto que traz a aplicação destes conceitos tende a apresentar uma abordagem mais profunda do tema, o que gera um maior distanciamento do senso comum e, por consequência, revela uma maior capacidade do candidato em analisar as questões que envolvem a temática ou que implicam em um problema a ser discutido no texto. Mas o que significa mesmo aplicar conceito das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema? Então, vamos ver aqui. É trazer informações extratextuais que evidenciem conhecimento de mundo, as leituras que o autor do texto tem, além de revelar a capacidade de cruzar tais informações com o tema que está sendo discutido. Isso será avaliado como um repertório sociocultural produtivo ao longo do desenvolvimento temático. É importante que o candidato faça, ao longo do texto, relações históricas, filosóficas, políticas, sociais e várias outras com o aspecto que decidiu desenvolver dentro da temática. Um candidato que analisar a realidade social do país, por exemplo, travando uma analogia ou comparação com passagens marcantes do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, revela, além do fato de ter conhecimento de obras literárias importantes, a capacidade de relacionar a realidade social do país à literatura brasileira. Isso muito enriquece o conteúdo da produção e revela a tão questionada autoria nas produções de textos do Enem. Aí nós temos uma imagem aí de Vidas Secas, né, que é o Fabiano, a cachorra-baleia, assim a Vitória e os filhos. Eles estão fazendo a sua retirada, né, que eles são retirantes, fugindo da seca para as cidades, ainda da zona rural da fazenda. Outro fator que está atrelado ao fato de aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento durante o desenvolvimento do tema é que tais informações, por consequência, implicarão numa consistência mais evidente da defesa do ponto de vista. Mas o cuidado, não basta jogar esses conceitos no texto de forma desordenada ou impensada. Um deles deve ser feito de forma crítica e consciente. Muitos alunos tendem a se indignar quando recebem redações corrigidas e não concordam com suas notas. Muitos dizem: professor, olhe quanta informação textual há em minha redação.
Lembre-se que tais conceitos devem estar diretamente relacionados com a discussão e análise proposta, e é justamente por isso que se intitulam Repertório Sociocultural Produtivo. Por que quer dizer produtivo? Porque tem a ver, tem uma relação com aquilo que você está discutindo. Se você, no seu tema, na sua tese, você coloca 2 argumentos que justificam aquela tese, e aí esse argumento, um deles fala do problema da educação, da ineficácia da educação no Brasil, então, justificando a existência daquela tese, você vai ter que procurar algum texto, alguma fala de alguém que fala de educação, de como é que a educação pode ser eficaz ou quando é que ela é ineficaz. Então, você tem que procurar algo que fala sobre aquele assunto que você está falando. Se você tiver essa capacidade de fazer isso, você tem um repertório sociocultural produtivo, quer dizer, tem uma produtividade. Avalie se as informações e dados utilizados no texto contribuem de forma consistente e consciente para o desenvolvimento do seu projeto. Repertório deve ser legitimado, além de relevante ao tema. O que quer dizer esse repertório legitimado? Muitos acreditam que o repertório se restringe a textos escritos, contudo, podem ser adquiridos através de textos imaginéticos, como obras de arte, por exemplo, filmes, séries, música, notícias. O importante é ter amplo conhecimento nas várias áreas do saber, como história, filosofia, ciências, educação, economia, cultura, entre outros. E empregá-lo corretamente através de fatos, informações, dados e situações, de modo a enriquecer a argumentação. Então, vocês viram aí algumas informações que vocês devem receber, entender, e aí, às vezes, os alunos ficam o tempo todo tentando adivinhar o tema. Então, em vez de você tentar adivinhar o tema, comece a estudar. Vocês têm aí os livros de vocês de história, de filosofia, de biologia, de alguma coisa sobre educação. Se vocês não têm livro, vocês pesquisem na internet algumas informações sobre a educação, sobre a economia, sobre a cultura, sobre outros assuntos que vocês podem buscar. Leiam livros de literatura, jornais, assistam seriados, assistam filmes, bons filmes, músicas, boas músicas, ouçam a letra de algumas músicas, e pode ser até as músicas que vocês gostam, que também é importante. E, no momento, vocês observem se aquela letra, aquela frase daquela música dá certo com o que você está falando. Então, isso que é importante, você dar produtividade à sua informação. Então, façam isso. Quando vocês estiverem estudando história, vocês não estão perdendo tempo. Vão estudando para poder fazer na prova de humanas, ao mesmo tempo já estão aprendendo para fazer a literatura, também a filosofia. Como neste momento vocês estão em casa, ficando muito tempo em casa, não vão se achar entediado por estar em casa. Então, procure estudar. Faça o seguinte, faça as atividades que os professores estão pedindo, mas tira um pedaço de um tempo para estar estudando alguma matéria para o Enem, que vocês estão estudando também para a redação. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma redação que foi de 2018, que eu acho um tema muito complexo, que era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Olha, esse tema aí é bem mais complexo. Mas vamos tentar entender o que quer dizer isso. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Como é assim? É quando um controle de dados na internet, ele manipula o nosso comportamento, faz com que a gente pense igual alguém, compre algum produto porque alguém está indicando. Isso vocês já fizeram na redação aquela sobre os influenciadores, que os influenciadores digitais, de certa forma, eles são manipuladores de comportamento. Então, é isso. E eles vão ali, tem uns dados que descobrem o que você olhou, se você leu alguma coisa, de repente começa a
vi muitas notícias sobre aquele assunto que você leu. Então, esses que são esses dados aí que eles estão te vigiando. Bom, vamos ver o que foi que essa candidata fez. Foi em 2018. O tema era esse. Então, ela começou falando sobre a tecnologia, quer dizer, um assunto mais amplo, quando ela diz o seguinte: é fato que a tecnologia revolucionou a vida na sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. Então, você viu que ela falou de um tema mais amplo, falou de saúde, falou de transporte, falou de relações sociais. Aí ela vai restringir mais as relações sociais. Então, vamos ver. No que concerne ao uso da internet, aí ela já começou usando o aparelho, né? Ela não usou o tema assim totalmente completo, ela foi por parte. Começou pelo final da frase, que é no tema, o final da frase, na internet. No que concerne, então você, por exemplo, no que se observa, poderia usar outro termo se vocês não, se a palavra é desconhecida para vocês, não precisa usar a palavra difícil, isso não ajuda vocês em nada. Ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo. Então, esse termozinho, fenômeno da massificação do consumo, é uma ideia dela, o posicionamento dela, é a tese. Pois aí ela vai explicar por que ela afirmou, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personificação se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Então, vocês viram aí, essa parte toda que eu coloquei em preto é a tese. Começou pelo final lá do tema, internet. Aí ele já começou dando a opinião dele nessa questão da massificação. E aí, por meio da construção de banco de dados, aí já começou a surgir novamente o tema, que aí esses bancos de dados faziam o quê? Ofereciam um produto de acordo com o interesse do usuário e, além disso, além de oferecer produtos, faziam outra coisa, não é? Também a divulgação de informações. Dessa forma, torna-se muitas vezes tendenciosa. A questão que vocês já colocaram é alguém deu uma opinião, às vezes preconceituosa, ou a informação mentirosa, que o pessoal sabe, o que a gente chama de fake news. Muitas mentiras que tem por aí. Eu mesmo vivo caçando fake news e denunciando. Então, isso aí são questões que você viu. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Então, esses verdinhos que eu coloquei verde, são os argumentos. E esses argumentos aí justificam a presença dessa tese, que a tese dela é quando ela diz que houve uma massificação que fez as pessoas comprar produtos, ao mesmo tempo adotar algumas ideias, algumas informações que podem ser tendenciosas, quer dizer, a tendência é mentirosa, de forma já intencional. A pessoa já coloca aquela informação com a intenção de fazer você acreditar em algo. Então, aí diz assim, aí nesse sentido é necessário analisar, aí de repente, quando ela usa esse termo aí, ela está tentando introduzir os argumentos dela. E são esses dois argumentos aí que ela vai desenvolver na redação. Eu já vi pessoas que fazem redação dizendo que não é legal se colocar os argumentos na introdução. Eu acho legal. Eu acho importante porque vocês não se perdem na redação. Já conheço muito aluno que tem muitas ideias na cabeça, mas na hora de colocar o texto não se perde um pouco. Então, se você coloca a tese, que é o tema com a sua opinião, e aí justifica essa tese com os seus argumentos, já lá na introdução você já fez um bom caminho, porque você já não se perde. Então, o que quer dizer? Por que é que as pessoas são manipuladas tanto para comprar produtos, como também a receber ideias tendenciosas? Por que isso? O que leva? Por que as pessoas são desse jeito? Por quê?
Por quê? Porque tem alguns problemas ligados à educação e à economia. Que aí dizem aspectos educacionais e econômicos. Por que educacional? O que a educação tem a ver com isso? Então, temos que saber o que é que nós vamos falar sobre educação. Por que é que ela falou dessa forma? E por que a economia tem a ver também com esse problema aí? Vamos lá. No primeiro parágrafo, ela vai falar de educação, porque você viu que ela citou primeiro educação. Então, ela colocou assim, ó, é importante ressaltar em primeiro plano de que forma o controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Aí ela já colocou o tema completinho, não foi? Aí ela fez um ponto e começou explicando. Isso ocorre, em grande parte, devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista, na qual não há estímulo ao questionamento. Sob esse âmbito, a internet se aproveita de tal vulnerabilidade e, por intermédio de uma análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo, modela o modo de pensar dos cidadãos. Olha aí, gente, a educação surgiu. E a educação de não muito boa, porque ele falou de educação tecnicista. O que quer dizer uma educação tecnicista? Aquela educação que só ensina você aqueles conteúdos ligado a sua, a gente chama, o seu intelecto, tipo a gramática, mas não tem aquelas matérias, aquela disciplina que faz você pensar, refletir sobre as ações. O professor não te estimula a pensar um texto, a refletir sobre um texto. Ele só quer que você aprenda, se memorize. E também, quando é aqueles cursos técnicos, só aprender a fazer alguma coisa. Então, isso aqui é uma educação tecnicista. Ela está criticando isso, esse tipo de educação que existe no país. Agora ela vai tentar provar. Ela diz assim, ó, nessa perspectiva, uma analogia com a educação libertadora de Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que a pedagogia defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação a qual encontra-se sujeitado, nesse caso, a manipulação. Então, aí nessa partezinha verde é o argumento do conhecimento de outras áreas, que nós sabemos que aí é um filósofo ou um educador, que é o Paulo Freire, e ele tem um livro chamado Pedagogia do Oprimido. O livro dele é chamado Pedagogia do Oprimido, que diz assim, analogia à educação libertadora de Paulo Freire, mostra-se possível uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação no qual encontra-se sujeitado, neste caso, a manipulação. Você viu aí a opinião de Paulo Freire, que ele diz isso. Então, ele dizia que nós devemos sempre estar refletindo sobre todos os textos, sobre toda a situação que a gente vê. Isso é que é importante na educação. Agora, vamos ver o outro item, o outro parágrafo, vai falar daquela parte lá da economia. Onde é que a economia tem a ver com manipulação? Vamos ver. Cabe mencionar, em segundo plano, quais os interesses atendidos por tal controle de dados. Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria, em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Aí ele vai comentar bem nessa partezinha branca. Nesse âmbito, a tecnologia, aliada aos interesses do capital, também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados. Tá vendo? Aí, então ele viu, às vezes você compra um produto que acha que foi feito para você. E eles fazem você acreditar nisso. Então é isso que ele quis dizer, nessa partezinha aí. E aí, ele fez um ponto e ele colocou uma informação aí, um contexto aí, uma informação da história, não é? Sobre a Guerra Fria, que
Tinha esse objetivo, e aí ele ainda vai continuar citando outro conhecimento de outra área. Quando ele diz assim, partindo desse pressuposto, essa situação corrobora o termo ilusão da contemporaneidade, defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo um produto diferenciado, mas, na verdade, trata-se de uma manipulação que tem a finalidade de ampliar o consumo. Tá vendo? Aí, como você viu, que é porque as pessoas se iludem, elas acham que elas são importantes ali, na verdade, não é bem isso. E aí, esse filósofo escreveu um livro chamado Ilusão da Contemporaneidade. Vamos agora solucionar os dois problemas. Vocês viram que os dois problemas, o problema maior é a questão da educação. Se o indivíduo ele tivesse uma formação, que eu já até dei uma aula para vocês sobre isso, uma formação até econômica, uma informação da pessoa saber o que é essencial para ele não se encher de dívidas. Então, vamos ver aqui o texto, que é solucionar esse problema. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Porque aí, olha, tá vendo? Ele fechou com chave de ouro, que ele começou lá dizendo, não é, que esse controle de comportamento possui íntima relação entre aspectos educacionais e econômicos. Fechou lá, ele começou dessa forma, então ele agora infere-se, portanto. Dessa maneira, é imperiosa uma ação do MEC, que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, ensinar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos e pela checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico e evitar que os estudantes sejam manipulados. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode oferecer a disciplina de educação tecnológica por meio de sua inclusão da base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Então, você viu que lá no primeiro momento, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele fala da questão da educação, ele diz que o jovem não tem um senso crítico desenvolvido, ele não sabe separar o joio do trigo, não é mais ou menos isso que ele quer dizer. E também no outro parágrafo, sobre a questão da economia, ele se refere à parte aí da ilusão, de que a pessoa acha que tem um produto que foi feito para ele, e na verdade ele está sendo iludido. Então, ele fechou, ele foi muito bem organizado. Por que ele tirou 1000? Ele tirou 1000 por quê? Não teve erro gramatical. Na competência 2, ele atendeu muito bem o tema, ele usou o conhecimento de outras áreas, ele deu produtividade às informações que ele colocou, esses conhecimentos das outras áreas, porque ele fez uma relação com o tema. E, ao mesmo tempo, na competência 3, ele soube selecionar, relacionar, não foi? Organizar, interpretar informações. Porque ele comentava, ele citava a informação, ele comentava a informação. Muito bem, tirou nota máxima na 3. Na 4, ele usou os recursos de coesão adequado, houve coesão muito bem coeso, porque o texto citou lá, desenvolveu direitinho. A coesão chegou até no final, porque ele fechou com o início da introdução. E na introdução aí, também na conclusão dele, ele fechou a conclusão dele atendendo todos aqueles elementos, ele botou ação, ele botou agente, ele colocou o meio, que é o meio ou modo, ele colocou o fim, que é a finalidade, que é o efeito, e ele ainda detalhou, ele ainda disse como é que deveria ser feito, quando ele diz assim, ó, o MEC deve, por meio
da oferta de debates e seminários nas escolas, tá vendo? Ele disse que o MEC deveria ensinar os alunos a buscar alguma informação, mas como é que ele vai buscar? Por meio de debates, seminários, isso aí é o detalhamento de como é que o MEC vai ensinar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis. Tá vendo? Detalhou, ele disse que era para ensinar, mas ele disse de que forma. Então, isso é o detalhamento. Então, gente, terminando aí a nossa aula, tenham todos um bom dia, espero que tenha ajudado vocês. Tem uma atividade, vou colocar lá, resolva, abra todos os espaços, todos os vídeos que eu mando para poder vocês registrar a frequência de vocês. Bom dia, beijos.